Boa noite, meu nome é Roberto, sou trabalhador do Centro Espírita Humildade e Fé, localizado na Palhoça. Essa noite faremos uma palestra, Oração e Saúde Integral, é o título. Mas antes faremos uma oração como início para que possamos ser inspirados e intuídos, alcancemos os nossos objetivos na noite de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como em todos os mundos superiores. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixe, Senhor, cair nas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. O assunto é, como falei, oração e saúde integral. A oração, ela tem muito a ver com a saúde. Porque a oração, a gente tem uma ideia, muitas vezes errada, né? De que a oração é só aquele momento lá, uns 10 minutos, uma hora, um minuto. Mas a oração, ela é 24 horas. Todo momento que você tem um pensamento e um sentimento ligado em Deus, ligado na espiritualidade, no bem-querer, no querer bem ao próximo, no querer bem a si, amar. Quando nós realmente estamos amando a nossa vida, seja em família, seja em nosso trabalho, seja no nosso culto religioso, estamos em oração. Seremos saudáveis, teremos a saúde do corpo e do espírito. Porque nesse momento quem está saudável primeiramente é o espírito, é o perispírito, que vai refletir no corpo físico. Desde o momento que nós somos criados, somos gerados, né? Que nascemos com esse corpo físico, o perispírito está ligado molécula a molécula com o corpo físico. Então tudo aquilo que acontece no perispírito interfere no corpo físico. A homeopatia baseia-se nessa questão, né? Semelhantes curam semelhantes. Mas então, através de um processo energético que vai atingir o perispírito, que depois vai refletir no corpo físico e dando a saúde. Então, a saúde integral está diretamente ligada à oração, aos pensamentos bons, aos bons sentimentos, à virtude, e totalmente separado e afastado dos vícios, das paixões, do orgulho, do egoísmo, da irritação. Então, a gente pode falar mais um pouquinho aqui na frente. O fluido magnético de uma pessoa pode envolver outra, influenciando-a, atua também sobre as células do organismo, particularmente as sanguíneas e as histiocitárias, localizadas nos tecidos, determinando-lhes o nível satisfatório, a migração ou a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção de processos patogênicos por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda que é o espírito, né? O fluido magnético condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Dessa forma, a energia magnética transmitida por alguém atua no perispírito do beneficiário e daí chega ao corpo físico. Então a gente vê quanto é importante os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Porque estamos intimamente ligados com o corpo físico. O perispírito está intimamente ligado com o corpo físico. Principalmente com a parte sanguínea, né? Com o sistema imunológico. Por exemplo, nós estamos numa pandemia agora. E é importante estarmos calmos, tranquilos, confiantes em Deus, em oração. Porque estamos favorecendo o nosso sistema imunológico, onde ele estará mais fortalecido. A Maria, as doenças, todas elas, na verdade, todas as doenças, elas são causadas pelo nosso egoísmo e pelo nosso orgulho, pelos nossos vícios. As virtudes, elas favorecem positivamente
os vícios do orgulho e do egoísmo nos causam problemas de saúde graves. A maioria das doenças que nós temos em decorrência de estarmos ainda num planeta de provas e expiações e também sermos espíritos imperfeitos. E a população, a maioria, é de espírito imperfeito. Estamos mergulhados nesses fluidos desequilibrados em decorrência de nossos vícios. Poderemos alterar a nossa vida, poderemos alterar para positivo a nossa saúde, mas estamos mergulhados nesses fluidos desequilibrados. E é importante que tenhamos a consciência da nossa potencialidade, não nos deixar levar por esses desequilíbrios na sociedade, na nossa casa, nossa mesmo, a irritação, a violência, né, que a gente observa na sociedade em geral, no dia a dia, onde tanta brutalidade, tanta morte, tanto desmandos, tanto egoísmo mesmo, onde as pessoas não se amam, não se gostam, não aceitam diferente. Você não pode pensar, nem sentir, nem agir diferente do padrão que a sociedade acha que é correto, que é a educação, que é a escola, que é a religião, pai, mãe. Na sociedade que estamos inseridos, né? Que a família, a princípio, a individualidade melhor. Nós, seres espirituais, somos a célula de uma sociedade. São os nossos preconceitos, preconceitos, que causam os males. E aquilo ali, quando é colocado em grande grupo, vem a prejudicar, não a favorecer. Principalmente quando a gente entra no mesmo sentimento, né? Na mesma vibração, no mesmo querer, no mesmo sentir. Onde a sociedade, a maioria está nesse mesmo querer, nesse mesmo sentir. É só a gente observar na televisão, na internet, onde a vingança é a força motriz, muitas vezes, da sociedade. Não conseguimos, entendemos, entrar em um estado de conversa, de nos relacionar um com o outro. Usarmos da caridade segundo Jesus, indulgência, benevolência e perdão. Não conseguimos ser indulgentes para com o outro, ver o seu erro e tentar ajudar, acalmá-lo naquele momento. Não conseguimos perdoar, porque já queremos fazer bater, socar, chutar, prender, matar. Não conseguimos ser benevolentes, fazer o bem ao próximo. Atos simples de um abraço, de um sorriso, de uma indulgência, né? A gente pode dizer assim, a gente sendo relevante aos defeitos alheios, porque nós também somos iguais. Quando a gente começa a acumular muita energia desse tipo de resistência, de vingança, de irritação, de falta de indulgência, né, para com o outro, entramos em processo de estresse, porque não estamos aceitando. Nós não estamos sendo resignados. Nós temos que começar a estudar mais a nós mesmos. Não ao próximo, a nós. Porque no momento que nós começamos a nos estudar, nós vamos compreender o próximo. Porque o próximo é igual a nós. Ele é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Não tem um espírito diferente, de criação diferente. Não existe o demônio, não existe o diabo, por isso se coloca, né? Só existe espíritos que foram criados para a luz, e viver na luz, e viver na virtude, no bem e no amor. E quando a gente foge dessa virtude, quando nos afastamos das leis de Deus, essa
essa doença, esse desequilíbrio, né? Essa falta de contato com Deus, de entendimento do próximo, de entendimento de si mesmo, começam a causar as nossas doenças. A nossa saúde, ela se deteriora, porque o nosso corpo se desequilibra. Ele cria locais de invasão dos micro-organismos. Ele cria locais de formação de tumores, de cânceres. A saúde é um bem que nós mesmos podemos alcançar no momento que nós estivermos em oração. Como eu falei, a oração não no sentido de estar sentado dentro de um quarto ou de uma igreja, na sua casa. Não, no pensamento, sempre desse pensamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente cumprir nos nossos atos e pensamentos, sentimentos, esses 2 mandamentos, estaremos em saúde. Porque estaremos nos amando e estaremos amando ao próximo. Não criaremos tensões aonde as nossas células que formam os tecidos, que formam os órgãos, se desequilibrem. Aonde vem a doença. Então temos que ter a oração em nossos pensamentos sempre. Não precisamos ir para uma sala. Podemos a todo momento. A oração também a gente pode colocar que através da leitura de um livro bom livro, que nos inspire, nos intua, uma boa leitura, uma boa conversa, uma conversa positiva, que nos fortaleça, que nos equilibre. Tem hoje em dia a cultura brasileira é muito de novela, né? Que muitas vezes ela faz mais um desserviço para a família brasileira do que realmente um serviço. Porque ela muitas vezes ensina o que é errado, nos causa desequilíbrios, porque entramos naquele clima da personagem dos atores. Até tem a causa, acho que é o Tarcísio Meira. Uma vez ele tinha uma personagem muito, muito ruim, a personagem dele era muito ruim, e as pessoas começaram a ficar com raiva dele. Ele tinha muitas pessoas com raiva. Ele descobriu esse fato porque ele começou também a ficar doente. E ele foi ele foi procurar ajuda e falaram para ele que era isso. Que eram as pessoas que estavam vibrando negativamente para ele. Olha só a influência que a gente tem. Uma pessoa que está longe, que nós nem temos contato diretamente com ela. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles são importantes estarem equilibrados. Em perfeito equilíbrio com Deus. Aqui nós temos mais um pouquinho. Os princípios reparadores penetram o perispírito e o corpo físico, passando por vias específicas que o espírito André Luiz denomina de centros de força. O nosso perispírito possui 7 principais centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos do sistema nervoso. É através desse plexo do sistema nervoso que os chakras, ou esses centros de força, se ligam ao corpo físico. Os chakras ele já tem uma constituição mais energética, mas ele se liga ao corpo físico através desses plexos do sistema nervoso. Então, no caso, os chakras, né? É o coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. O coronário está aqui em cima, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico um pouquinho mais aqui, o gástrico na altura do umbigo e o genésico na parte genésica mesmo, né? Nos órgãos genitais. Um pouco mais, talvez lá no finalzinho da coluna. O fluido magnético age de certo modo como agente químico, modificando o estado molecular dos corpos. Nada há, pois, de admirável que possa modificar o estado de certos órgãos. Mas, igualmente, se compreende que sua ação mais ou menos salutar deve depender de sua qualidade. Daí as expressões bom ou mau fluido, fluido agradável ou penoso. Na ação magnética,
propriamente dito, é o fluido pessoal do magnetizador, no caso aqui no passe, né? Do pessoal do magnetizador que é transmitido, e esse fluido que não é senão o perispírito, sabe-se que participa sempre, mais ou menos, das qualidades materiais do corpo, ao mesmo tempo que sofre influência moral do espírito. É, pois, impossível que o fluido próprio do encarnado seja uma pureza absoluta, razão porque sua ação curativa é lenta, por vezes nula, por vezes nociva, porque pode transmitir ao doente princípios mórbidos. Então aqui no caso uma parte é sobre passe, mas explica aqui essa questão do fluido, né? Da nossa interferência no fluido, que nas nossas relações nós estamos transmitindo fluidos de um para o outro. Na família, no trabalho, na sociedade, a gente está transmitindo energia. Como falei antes do Tarcísio Meira, né? Ele tão longe, sendo influenciado pelos telespectadores que achavam que ele era ruim e vibravam negativo, com ódio, com irritação para com ele. E ele sentia aquelas energias, porque nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, que é esses fluidos que são transmitidos, que nós transmitimos. Eles são transformados e nós transmitimos ou recebemos para nós mesmos. Mas dependendo do nosso sentimento, da nossa moral, melhor dizendo, eles serão benéficos ou maléficos. Serão salutares, finalidade ruim. Eles causarão doenças, desequilíbrios. Então, conforme nós temos o nosso equilíbrio, nós estaremos transmitindo energias equilibradas. Se somos egoístas, desequilibrados estaremos transmitindo fluidos negativos. Então vai tudo por nós. A nossa saúde integral é nós que decidimos, é causada por nós mesmos. Né? Como já falei, essa é o nosso comportamento, é a nossa interação com Deus, com o próximo, é que faz com que tenhamos boa saúde ou doença. E essa oração é que faz essa ligação. Tenhamos sempre em nossos pensamentos, sentimentos de bondade. A caridade, no sentido de fazer algo de bem para o próximo, nos faz essas ligações. Ir no asilo, no hospital, fazer atos de bondade. Tinha um amigo meu que dizia, né? Atos de bondade. Esses atos de bondade nos criam pensamentos e sentimentos equilibrados e positivos. Nos faz essa ligação. E absorvemos esses fluidos e os transformamos para melhor. Transmitimos àquele que vamos visitar, na nossa visita num hospital, ou numa favela, ou num asilo. Quando a gente fala de boa vontade, de bom pensamento, de bom sentimento, estamos levando energias de reequilíbrio para aquelas pessoas que muitas vezes estão lá sofrendo. São nesses atos de bondade que nós fazemos essas ligações com Deus, com Jesus, que é a parte lá da caridade, né? Indulgência, perdão e benevolência. A benevolência para o problema, para o nosso próximo. Se nós quisermos realmente modificar esse planeta, que ele está doente, o planeta Terra está doente. A Gaia, né, que eles usam o termo Gaia, está doente. Tudo isso que está ocorrendo nesse momento é porque essa Terra ela está com esse sintoma de doença. Da mesma forma como nós ficamos doentes, nós temos sinais e sintomas, a Terra está apresentando sinais e sintomas nesse momento de doença. Estamos desmatando demais, causando desequilíbrios na parte da ecologia, fazendo muitas construções demais, sem respeitar o ambiente ao qual nós estamos. O cimento, tem lugares que as pessoas batem foto lá do satélite mesmo, só vê uma cor cinza, que é o cimento. Isso tudo causa aquele tal de efeito estufa, começa a fazer o descongelamento, aí começa a ocorrer as enchentes, né? Porque com o descongelamento aumenta o nível do mar, da água do mar, e aonde ele não ia antes, começa a ir. Porque tem mais água no mar em decorrência desse descongelamento. E aí vai vindo, uma coisa vai levando a outra. Essa doença geral que está à Terra, que nós fazemos parte, é reflexo nosso, de nós estarmos doentes. A nossa doença está refletindo na Terra. A nossa doença é moral. Nós nem dizemos a física,
Porque a física, a hora que a gente desencarna, ela cessa. Mas a doença moral, ela continua, depois de desencarnados. Tem espíritos ainda presos há milhares de anos no pensamento, no sentimento, causando problemas. Tem espírito que reencarna, desencarna, muitas vezes, evoluindo bem pouco, porque está atrelado a um sentimento de egoísmo e de orgulho, dificultando a sua volta. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Se hoje sofremos, temos doenças congênitas, ou mesmo doenças físicas, que não se responde pela encarnação atual, pelo momento que estamos passando, se não se responde, provavelmente é de encarnações anteriores, que vem refletir no presente. Então tudo está ligado a nós. Tudo está ligado a nós. Vou falar um pouquinho sobre o passe. Doação e recepção fluídica durante o passe. Muitas pessoas vão ao centro espírita com o objetivo de cura física, com o objetivo da cura física, mas não alcançam. Ou o centro espírita não oferece serviço, né? O orgulho e o egoísmo são as causas, então, da nossa maioria dos nossos defeitos, dos nossos problemas de saúde física. Temos que realmente, nessa nossa interação, sermos mais benevolentes para com o próximo. Só vamos adquirir essa saúde no momento que aprendermos a viver em sociedade. E não adianta se esconder no morro, no deserto, numa montanha, para se sentir melhor, para adquirir essa saúde. Porque lá não existe evolução. A evolução ela só ocorre na nossa interação. Porque através da interação que nós temos é que começamos a nos descobrir. Se somos orgulhosos ou se somos egoístas. Lá na montanha ou lá no deserto não ocorre isso. Então precisamos estar em sociedade, estar em família. Por isso a família. A família, na verdade, é o primeiro momento que temos contatos, né? Então é na família também que começamos a ter as primeiras diferenças. Perceber que um é diferente do outro. O pai e a mãe podem até criar iguais, dando a mesma roupa, a mesma casa, o mesmo quarto, o mesmo sapato, as mesmas ideias religiosas, mas cada um recebe diferente um do outro. Cada um entende diferente. Então a nossa família já tem essa diferença. Nossos pais são diferentes um do outro, e nós somos diferentes dos nossos pais, provavelmente, às vezes muito mais, até com mais bagagem espiritual, maior compreensão, que aí entra os conflitos de ideias, né? De interesses. Então é o primeiro momento que nós entramos em contato com o próximo, é na família. É aí que nós aprendemos a respeitar um ao outro. Aí que nós aprendemos a amar. Quando nós não conseguimos fazer isso, nós causamos mal para nós mesmos. Essa doença, a doença, ela é causada por esses desequilíbrios, pelas brigas, pelas irritações, pela falta de companheirismo, muitas vezes, pela não aceitação do próximo, né? Mas quando a família compreende, quando ela tem um evangelho no lar em casa, que já tem uma ideia mais... Não precisa ser espírita. Eu conheço pessoas que não são espíritas que fazem evangelho no lar. Não com a periodicidade que o espírita tem, mas fazem. Já favorece. E depois, quando a gente consegue realmente ter uma relação boa dentro da casa, da família, a relação lá fora vai ser muito mais fácil. Porque vamos saber que existem diferenças. Vamos saber que tem um momento para falar, tem um momento para calar, tem um momento para ajudar, tem um momento para ficar na sua, fortalecer, dar amparo. Isso nessas relações positivas, que é uma forma de oração. Porque quando estamos em equilíbrio, estamos em oração. Também na família. Então lá no nosso trabalho teremos boas relações. Compreenderemos aquele que muitas vezes aparece na televisão ou no nosso dia a dia, nas notícias, né, que causou mal para isso, para aquilo. Porque vamos saber que é um espírito que tem necessidade de ser esclarecido, é um espírito imperfeito,
que tem necessidade de receber amor. A caridade, como falei, não é só dinheiro. Caridade, ela vem pelo perdão, pela indulgência. Nesse planeta que nós vivemos, é muito difícil viver, se levarmos em conta essas nossas diferenças. Sabemos, temos a inteligência, e temos o sentimento, e temos a vontade. E sabemos onde é que está o mal. E sentimos um bem e um mal por aquele mal que observamos, através da nossa inteligência. Mas no momento que nós vivemos aquele mal só por aquele mal, só pela inteligência, nós nos irritamos, criamos problemas também. No momento que nós vemos aquele mal só pelo sentimento, nós ficamos fracos, porque nós não conseguimos resolver aquela questão. Nós só estamos pelo sentimento, não estamos pelo pensamento também, pela inteligência também. No momento que nós pegamos pensamento e sentimento para resolver aquela questão daquele mal, seja para nós ou para uma coletividade, aquela relação com aquele indivíduo que está fazendo mal e a relação conosco mesmo vão ser melhor, mais equilibradas. O nosso corpo físico sofrerá menos esses fluidos desequilibrados. Mas, mais importante ainda, é termos a vontade de querer ajudar aquele momento, aquelas pessoas, ou a nós mesmos, ou a uma individualidade. É importante que saiamos do nosso quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Mas tem momentos que nós precisamos sair do nosso quadrado para poder ajudar aquele que precisa. Temos muito que aprender ainda. Nós precisamos permitir que a coisa ocorra, né? Tem a questão da água também, né? Utilização do magnetismo humano espiritual na casa espírita através da água fluidificada. Mas que nós também podemos fazer em casa. Com pensamentos e sentimentos, quando tivermos algum problema de saúde, que vai nos dar o reequilíbrio ao corpo físico. A água é o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza, informa o espírito André Luiz, citando o benfeitor espiritual Lísias. Informa ainda que na colônia Nosso Lar, a água é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. A água, né? E que ali existem serviços consagrados exclusivamente à manipulação da água pura, pela captação de elementos oriundos do Sol e do magnetismo espiritual. É comum na casa espírita a magnetização da água pelos benfeitores espirituais, que incorporam ao líquido simples recursos magnéticos de subido valor para o equilíbrio psicofísico do enfermo. Aliás, inúmeras substâncias existentes na natureza são passíveis de transformação. No entanto, a água é o veículo de escolha em razão da simplicidade da sua constituição molecular. Até quem viu aquele livro, o filme Nosso Lar, né? Que é a história, uma parte da história do André Luiz, que quando ele desencarna, depois ele quer voltar para ver a família, e quando ele consegue, ele percebe que a esposa já está casada novamente, as filhas estão com alguns problemas, o filho também, mas a pessoa a qual ela está casada está doente. Então ele pega, vai lá na natureza, no primeiro momento ele recebe aquele novo casamento da esposa com um impacto, né? Mas depois ele percebe que já foi a parte dele, né? Que ela está feliz e que aquela pessoa a qual que ela está casada está com doença. Então ele, com a ajuda do seu protetor, vai lá na natureza, pega os fluidos necessários e joga na água que ele bebe. Então a água tem muito dessa capacidade de absorção desses fluidos. Então, se nós tivermos alguém doente em casa, ou nós mesmos estivermos doentes, podemos fazer uma oração em nosso lar, pedindo que seja fluidificada e colocada naquela água remédios necessários para o reequilíbrio. Quando formos a um centro espírita, também levarmos uma garrafa de água, que ela será fluidificada. Tem centros espíritas que se utilizam até de roupas. Fluidificam roupas, né? Daquelas pessoas que estão doentes, para quando elas são levadas as roupas para casa e são ajudadas lá. A pessoa veste e recebe aqueles fluidos equilibrados. Mas então a saúde integral através da oração é
importante entendermos esse assunto, porque a oração nós estamos a todo momento. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Então a oração que eu falei antes, que é estar aqui, não precisamos entrar num templo religioso ou no canto, ainda é impossível, porque nós não conseguimos ainda. Nossos pensamentos giram muito. Sempre queremos fazer. Sempre estamos julgando algo. Então temos que escolher momentos para acalmar esse pensamento, acalmar esses sentimentos, para que entrarmos em oração e equilibrarmos o nosso corpo físico. Se fazermos isso todo dia, através de uma oração fervorosa, né, conseguiremos restabelecer uma parte da nossa saúde. Nos protegeremos desses fluidos que estão à nossa volta desequilibrados. Nos protegeremos daquela pessoa que está irradiando fel do orgulho, da raiva, do ódio, da vingança. Não entraremos naquela vibração, naquele sentimento. Nos afastaremos. Então, é importante a oração, então, de nós orarmos no nosso dia a dia. E como falei, a verdadeira oração é através do atos de bondade. Sermos bons para nós e sermos bons para o próximo. Não criarmos dificuldade para o próximo. Não criarmos complicações. Favorecer sempre. Se somos responsáveis por um trabalho, por uma empresa, fortalecemos responsavelmente os nossos empregados, aqueles que estão sob o nosso comando. Se somos empregados, tenhamos sempre bons pensamentos para aquele que nos emprega. Se somos pais, filhos, tenhamos bons pensamentos para os nossos pais, que muitas vezes aquilo que ele faz, que parece uma coisa grossa, porque somos imperfeitos ainda, uma irritação, um afastamento, é aquilo muitas vezes que ele aprendeu. Então tenhamos isso em mente. Nossos filhos, né? Temos paciência com ele, indulgência para com ele, que essas relações elas melhorarão, criará uma aura melhor dentro dos nossos lares, um estado de oração, como se fosse. E teremos melhor saúde dentro da nossa casa, da nossa família, que, como falei, é a célula da sociedade. É o primeiro momento onde nós temos relações com o outro. E possamos nós aprender a orar para que tenhamos saúde. Não só a saúde física, mas a saúde espiritual. Porque no momento que nós aprendemos a amar, perdoar, sermos indulgentes e benevolentes, estamos tendo a saúde espiritual. Jesus nunca ficou doente, porque ele já tinha esse equilíbrio consigo. E nós também podemos ter esse equilíbrio conosco e podemos ajudar aquele que precisa. Eu agradeço a atenção, espero que eu tenha alcançado os objetivos. Uma boa noite.